Olá, tudo bem, gente? Olá, Bucarana, olá, Paraná, olá, Brasil. Eu estou com ela, a dona da porra toda, a mulher empoderada, gente com uma bagagem incrível, que eu sou fã incondicional. Jaqueline Gomes, Jesus, tudo bem? Beijoca, Renata, minha amada! Parabéns por essa campanha, amiga! Força! Vitória! Rumo à vitória! A gente vai vencer! Estou muito feliz de estar contigo, viu? Achei. Obrigada pelo Ai, carinho. achei. Não, gente do céu, antes de mais nada, eu quero estar falando um pouquinho dessa mulher. Essa mulher, eu conheci ela, acho que em 2017. Eu participava como movimento social do Conselho Regional de Psicologia, na Comissão de Direitos Humanos, quando eles chamavam os movimentos populares para fazer integrar a Comissão de Diversidade e Comissão de Direitos Humanos. E aí falaram que ia ter uma trans que era psicóloga e que vinha com uns recortes assim, e eu fui assistir. E aí eu fiquei fã incondicional, ela parou a mesa, a mesa toda se voltou, o público, para ouvir a Jaqueline. E a Jaqueline, ela é o retrato, eu acho da mulher brasileira, né, Jaque? Eu acho assim de empoderamento, de resistência, de resiliência. Mas agora, Jaque, eu gostaria que vocês falassem para o povo que está nos ouvindo quem é Jaqueline Gomes Jesus. Então, primeiro, muito obrigada de novo, Renata. Estou muito feliz de estar contigo, de poder te empoderar na sua campanha, de ter uma mulher engajada como você para representar o povo todo. Acho que é muito importante. E você é muito querida assim, não ia deixar de estar contigo e agradecer pela confiança, tá? Pela confiança que eu possa estar para te mostrar para as pessoas que ouçam a gente, que vejam a gente, da importância de termos a Renata nos representando. Independentemente, eu estou falando do Rio de Janeiro, a primeira coisa, né, gente? Eu estou falando do Rio. Eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, a Jaque. Eu sou professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Aí tem muitas coisas. Eu fico muito feliz de estar no Instituto Federal, porque nós viemos de uma política muito importante do governo Lula, que é da educação profissional e tecnológica, que é de chegar às comunidades mais carentes. Então, faz parte, né? Renato conhece um pouquinho da minha história de luta pela educação, pela inclusão do povo, do nosso povo. Fico muito lisonjeada de você falar quanto eu represento é, as mulheres brasileiras também, porque assim eu vejo isso na minha ancestralidade, na nossa ancestralidade, né? E aí eu quero saudar essa ancestralidade. Eu sou eu brinco falando sério que eu sou carioca, nascida em Brasília. Eu estou no Rio há 5 anos. Apesar de às vezes me achar caloura no Rio, às vezes eu me acho quase veterana, porque aqui já aconteceu muita coisa. Já estive engajada em campanha política, né? Fiz campanha em 2018, sou professora na Baixada Fluminense, que é um campo assim de muita luta e me ensinou muito. E eu escolhi ser professora na Baixada, em Belford Roxo, pela minha história, porque eu venho de uma família migrante, é a primeira coisa, uma família negra, tanto do lado de pai quanto de mãe. Minha mãe é mineira, ela era mineira, ela faleceu quando eu tinha 19 anos, mas era uma família, minha família materna é mineira, de Santo Antônio do Itambé, que é no norte de Minas, perto de Diamantina. Meu pai, a família paterna é de Sergipe. Meu pai, ele é operador de computadores, ele é aposentado, trabalhou muito tempo na Universidade de Brasília, onde eu estudei. E minha mãe era professora. Eu cresci na periferia de Brasília, nasci em Brasília, na Asa Sul, e cresci na Ceilândia, na periferia de Brasília, que ficava a 30 quilômetros do plano piloto, né, do centro de Brasília. Então, eu conheço muito bem essa experiência, né, da periferia, de você sair de um lugar 30 quilômetros para estudar, para fazer as coisas, e que Brasília força muito isso.
Então, eu tenho essa experiência, primeiro, da família negra, da família migrante que vai construir Brasília, né? E de diferentes regiões, né? Da diversidade, e também de crescer enquanto uma criança, assim, que na educação, e eu digo na valorização que meus pais deram muito à educação, foi importante para mim, né? Porque minha mãe, ela era professora na escola, e de dia e de noite ela cuidava da biblioteca. Então eu tive muito acesso a livros desde pequena, né? E aí eles valorizaram muito a educação. E a leitura, principalmente, às vezes assim, na escola, eu fui muito perseguida, mesmo tendo alto desempenho, porque eu era uma criança que as pessoas podiam falar hoje, uma criança viada, né? Uma criança que não estava naqueles padrões que as pessoas queriam dos estereótipos, uma criança que não que queriam enquadrar um determinado modelo, e eu não estava, e eu tinha muita consciência desde pequena que eu não estava nesse modelo. E a leitura me ajudou a olhar além, né? A não ficar só naquela realidade. Eu vou crescer assim, então, pensando sempre além, né? Os livros, a história me ajudou muito, estudar e me ver crescendo por meio da educação para quebrar aquele ciclo. E aí, como minha mãe tem também uma história importante, ela foi a primeira pessoa da família a ter acesso à universidade. Então, eu tenho essa ancestralidade também. Eu trago tudo isso, né, de ter uma mãe que conseguiu entrar no curso de pedagogia, fazer educação. Por isso que eu tenho muito carinho, muito amor pelos pedagogos, né, também, porque minha mãe era pedagoga, e eu conheço sala de aula desde pequena, quando, por exemplo, minha mãe, ela terminou o curso, eu nasci em março de 78, e ela terminou o curso de pedagogia em dezembro de 78. Então teve um período aí que ela me levou para a sala de aula já ainda bebê, né? Para terminar o Você curso. foi gerida no giz, na Já é poeira no de giz. já desde pequena, tá? A mãe já levava, brigava com o povo, que naquela época eu fumava em sala de aula. Ela falava muito isso, que eu tinha que ficar brigando com os colegas, com o professor, para não ficar fumando, enquanto eu estava lá na sala. E então eu tenho muito orgulho disso, e de Brasília, né? Dessa coisa de desbravar, de estar lá no. Quase no começo, né? Eu nasci em 78, Brasília tinha 18 anos, né? Então era uma adolescente. E faz parte da minha criação, da minha luta, né? Eu vou conhecer como eu falei, movimento social, eu vou conhecer depois de conhecer, por exemplo, a academia. Em 96, eu passei no vestibular da UNB para Química, isso que é engraçado. Meu primeiro curso foi Química. Então foi muito engraçado. Belíssimo. Eu não, infelizmente, eu não concluí porque eu não. Na hora que eu entrei, eu falei, gente, eu fiz o vestibular porque eu achei legal química, mas não quero ser química. Aí, pois é, já começa aí a coisa da educação, viu, gente? Tem muitos Mas, caminhos, né? Jaqueline, É, ó, mas Lavoisier, que é o pai da, vamos supor, química moderna, né? Ele fala assim que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? tá. Você não quis seguir o curso de química para se transformar. Não, aí te contar como é que eu fui parar na psicologia. Aí eu tô lá na aula de química e tem que escolher as disciplinas. Eu falei, gente, então já vou pegar a disciplina de um monte de curso aqui, né? Aí, na frente do Instituto de Química, lá na UNB, na Universidade de Brasília, antigamente era o Instituto de Psicologia. Aí eu falei, vou pegar uma disciplina aqui da psicologia. Aí no primeiro semestre de Química, eu já fiz um monte de disciplina de psicologia. Foi engraçado, né? E aí eu já vi, olha, eu quero mudar para psicologia oficialmente. E aí eu fiz o vestibular no semestre seguinte. Eu fiz o vestibular, eu passei, fiquei ainda um período na química, mas eu já tinha disciplinas da psicologia. Aí oficialmente me tornei caloura da psicologia em 97. Então eu já estava lá dentro, tenho também um carinho muito grande pessoal da química. Na minha vida tem uma coincidência outra, que eu estou no Instituto Federal do Rio, que ele foi criado em cima da Escola Técnica de Química, né? A Escola Nacional de Química.
Você chega Não para teve trabalhar fuga. com toda a área de exatas, onde você Não vai de teve fuga. humanos. E um monte de colega professor da química, não tem fuga. Estou junto com eles direto. E Então, já aí, eu tava fazendo engenharia têxtil, mas eu tranquei. Tranquei porque eu ia mudar para licenciatura em Química, porque eu acho que eu preciso agilizar logo minha graduação. Só que daí chegou a pandemia, eu não consegui migrar no federal daqui, né? sim, E é engraçado, já que eu gosto da área de exatos, porque eu acho que ela me contempla, eu não teria esse ciclo de leitura que a psicologia exige, né? sim. Não, é muita Ei, leitura, Jaque, deixa só te é falar, verdade. tem nossa uma amiga nossa que está assistindo a live, que é a Prats, a Georgia Prats, que é do Movimento das Pretas, Coletivo das Pretas lá de Curitiba, candidata a vereadora. Maria Mendes, que também já passou dando um oi, que é uma transexual aqui de Apucarana, que eu tenho um carinho especial por ela, que fala que ela é minha filha. E é muito gostoso a gente ver essa representatividade. E eu acho que estar conversando com você, primeiro que a gente consegue nortear onde é que a gente pode ir, né? Porque para nós transexuais, até umas décadas, até uns anos atrás, não existia referências. E aí surge Jaqueline de Jesus, onde a gente consegue, assim, não, eu consigo adentrar a universidade. E, ó, tem uma irmã travesti, que ela é transexual, que ela é negra, opa, ela entrou ali, ela está fazendo coisa. E parece que uma época você dava consultoria para a Globo também sobre transexualidade, se não falha a minha memória, né? Sim, o E que aí a gente. acontece? É um salto, aí vamos dar um salto, porque aconteceu muita coisa nesse caminho, né? Então, assim, deixa eu falar desse episódio que é legal. Foi uma. Em 2017, se a memória não me falha, foi quando passou, a novela tá reprisando agora, que é A Força do Querer, né? Acho que é 2017, acho que foi. E aí a Globo me convidou, a parte, principalmente a Globo Universidade, para dar uma consultoria no campo de gênero, para pensar essas questões de transexualidade, de gênero de forma geral, assim. Então eu participei de algumas atividades, porque essa é a grande discussão, né, da força do querer. E de forma geral, pensando na força do querer de muitas mulheres, mas principalmente na força do querer do Ivan, né, do Ivan que está enquanto Ivana na novela, né, o homem trans e como é essa força do querer. E aí eu trabalhei com eles questões de gênero. Foram 3 atividades diferentes. Primeiro foi um evento que nós fizemos lá que foi feito nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, com muita gente maravilhosa, foi muita gente legal participando. Depois eu contribuí também com um caderno, dos cadernos Globo. A Globo sempre lança alguns cadernos informativos sobre temas que ela aborda, e esse caderno está disponível online, quem quiser ler sobre gênero. Foi um trabalho muito bom, muito bem feito, principalmente da consultoria Sexbox, tem muita coisa legal. Cadernosglobo.com, acho que todo mundo pode ver, é um material muito bonito. E a gente fez um evento no Solar de Botafogo, um teatro aqui no Rio, em Botafogo, sobre gênero, um evento mais aberto, né? Porque outro a gente fez nos Estúdios Globo. Esse era mais aberto, eu levei inclusive muitos estudantes do meu campus, muita gente foi lá, teve show da Linda Quebrada, tá? Então eu peguei Linda Quebrada no começo, aí abusada, né? Falei, bota Lin, vai lá. Aí ela cantou, foi muito impactante a Lin, lá no Solar. E o terceiro evento foi, eu fui convidada pela Globo para uma mesa na Flip, que foi a Flip, a Feira Literária de Paraty, Internacional de Paraty. Eu fui numa mesa, sobre Lima Barreto. E eu falei numa mesa sobre gênero e a obra de Lima Barreto. Então, essas questões que você fala me atravessam muito como teórica, não só como mulher negra, trans, mas como teórica também. Pensar a gente como Brasil, né? E o Lima Barreto, esse escritor negro que sofreu tanto, que era genial, né? Que escreveu coisas maravilhosas, né? Como Brusundangas e tantas outras obras que a gente conhece hoje, ele questionava isso. Então foi muito bom participar dessa mesa. Foi nesse sentido essa consultoria. E eu espero, principalmente, o foco era formar, dar elementos para os profissionais da Globo. Acredito que foi bem importante. Até eu vou ter em outros momentos a dar uma consultoria ou outra, alguma formação ou outra.
Mas é um processo de aprendizagem sempre, Renata, ainda mais o pessoal que é dos meios de comunicação, eles precisam muito, porque senão eles, como todo mundo, reproduzem estereótipos, só que o trabalho deles tem muito impacto, né? De certa forma, É, eles trabalham com educação também, só que eles impactam centenas de milhares de pessoas. sabe que para mim foi assim impactante que eu comecei a me projetar em você, como eu falei para você em termos de referência. Quando aquela participação no Conselho Regional de Psicologia, quando eu vi todas aquelas mulheres brancas, todas aquelas mulheres cisgêneras prestando atenção em você, eu peguei e falei bem assim, eu acho que eu quero ser assim também. E aí foi que eu comecei a minha militância, meu próprio ativista, para tentar o foco quando eu falasse, porque para a gente é muito difícil, já que eu posso falar muito para você disso, porque eu sempre conheci outras formas de militância, mas uma forma de você entrar no conselho regional, num anfiteatro, de todo mundo parar para te ouvir e de você ter um recorte que poderia ser um recorte marginalizado e as pessoas pagarem para te ouvir, assim como estava tendo as inscrições, aquilo para mim foi gratificante. Eu falei assim, um dia a Renata Borges vai ser exatamente isso. Um dia eu vou parar todo o sistema heteronormativo cisgênero e quando eu falar eu preciso ser ouvida. E foi isso que aconteceu. É, é, depois, eu acho que da tua palestra, eu fui participar de um cursinho é, voltado somente para transexuais, que é o Transgrupo Marcela Prado, nossa antiga ONG no Paraná, e dali eu tive meus anos de atraso porque eu tive a minha transfobia interiorizada. Por mais que eu tivesse acesso, meu pai tivesse recursos, mas eu não sabia lidar e eu tinha minhas fobias. Então, era um medo de chegar a fazer meu vestibular e ser chamado pelo aquele nome masculino, era um medo de chegar e ser conduzido a um banheiro masculino. E eu cresci com tantos nãos que, para mim, driblar e superar os não foram difíceis. E quando eu te vi, que eu vi que a Sandra Freguts, né, que na época ela era vice do. Ai, esqueci o nome do presidente antigo, e ela falando de você, assim, com tanta devoção, aí eu falei assim, ah, eu acho que vai ser, eu quero isso para minha vida. E então eu me projetei muito em você. É claro que hoje você está num sistema, num patamar que para a gente é muito importante, que você está escrevendo materiais sobre a nossa população. Hoje não precisamos, é claro, a gente precisa assim de pessoas cisgêneras escrevendo sobre nós, mas a gente tem referenciais como você que escreve sobre transexualidade. E aí você ainda fica mais rico, porque além de você escrever sobre transexualidade, você escreve sobre periferia, e você escreve sobre negritude, e você escreve sobre tudo aquilo que representa a população do Brasil, né? Então, para gente, de movimentos sociais, estar tá falando com você e estar tá levando você para as redes sociais, para mim é uma grande honra que eu não tenho como mensurar, né? Eu acompanhei a tua campanha para deputada estadual, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, e eu vi o quanto você foi massacrada, porque a gente estava num período muito polarizado, então você é uma demarcação histórica para a gente porreta, que eu acho assim que você é um produto brasileiro, é nosso, né? Você é nosso, você é do Paraná, você é de São Paulo, você é do Rio, você é da Bahia, você tem toda essa pluralidade que para nós é muito importante. E principalmente esse recorte do ser mulher, né? Porque você sofre triplamente, você vai sofrer como negra, como mulher e como transexual. E aí você joga todo o seu, para quem conhece você e tem acesso aos seus materiais, você joga catatais de pesquisa, de mestrado, né? Que você tem muito conteúdo que para a gente é muito importante. Eu acho que o que você é para nós do movimento travestis transexuais é algo muito concreto e simbólico. É como a nossa Meg Rayara, né? Eu acho que quando a gente tem uma Jaqueline de Jesus e uma Meg Rayara, são figuras completamente gigantescas no cenário nacional, a gente rompe esse silêncio, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, Jaqueline, para você. Que eu acho Nada, que de coração. Olha, muito obrigada, muito amor para você. Para mim é muito importante ouvir isso, porque você que é candidata agora e você que viu minha campanha, você sabe assim, na militância a gente sofre muito, porque é isso, nossa, são ataques fora e de dentro. E a gente
principalmente no movimento LGBT, principalmente trans, às vezes as pessoas trazem para o movimento mágoas, né? Que são jogadas em cima da gente. E aí a gente precisa muito do amor, do carinho dentro, e às vezes não tem, né? Às vezes é muito ódio e muita mágoa. Então, quando você fala desse amor, você traz para mim, me cura muitas feridas de campanha, feridas de movimento. Acho que você me traz esperança, gratidão, muito amor por você, viu? Obrigada Em mesmo. 2020, por que não teve, Jaqueline, assim? 2020, como que foi? Vou, não Então, vou, vou, não vou. é até bom falar o que aconteceu. Quem não viu, eu indico quem queira assistir o filme Sementes, Mulheres Pretas no Poder, foi lançado pelo Embaúba Filmes, cobriu um pouco da nossa campanha. Tem pouquinho da minha campanha, mostra algumas coisas, mas ele foi importante esse filme, ele tá, eu acho que não está mais disponível gratuitamente, mas o pessoal pode achar na internet. O Sementes, a ideia era mostrar como foi a campanha de algumas candidatas que tinham ligação direta com a Marielle Franco, né? Então, para quem não sabe, ainda tem esse detalhe, a Marielle me deu a medalha Chique Gonzaga, né? Nós lutávamos juntas, éramos amigas, a gente tinha essa resistência, eu tinha sempre, continua, óbvio, sempre admiração por ela, e Mari foi executada brutalmente, representa essa violência contra nós todas, né? Contra todas as mulheres brasileiras, contra a população negra, LGBT. E aí o que acontece? Eu senti muita falta na campanha desse apoio não só, a gente na campanha não deve contar só com um movimento, a gente está representando o povo todo, né? É isso, a gente está representando todo o povo que a gente está aqui para representar. Mas foi muito violento, né, Renata? Porque várias razões. Eu acho que num movimento social a gente tem que aprender mais isso que a gente está tendo aqui agora, que é esse carinho, esse amor. Acho que isso é uma coisa. A formação política falta muito, tem que ter mais formação política. E, ao mesmo tempo, o contexto do Bolsonaro, ser bem explícita. O que a gente viveu aqui no Rio a gente tinha Crivella, prefeito, bispo da Igreja Universal, sobrinho do Edir Macedo, um monte de miliciano na Câmara de Vereadores, na Alerj, campanha pesada, as pessoas riam na cara da gente. Eu coloquei até no meu Instagram um pedacinho de um vídeo de um debate que eu fiz na UFRJ, que tinha o Rodrigo Amorim, que ele foi o cara que, junto com o governador que está sob impeachment aqui do Rio, o Itzel, e com o outro parlamentar, o Daniel Silveira, quebraram a placa da Marielle. Ele estava no debate comigo e eu falava assim, para ter ideia da violência, olha, a gente precisa de uma segurança pública cidadã e não de conflito, porque estão matando gente na favela. E ele ria, né, cara? Ele falava, não tem isso de mulher negra, nada disso não. Ele vinha com o discurso de ser humano, mas que apagava nossas existências, entende? Então, muito violento. E eu saí da eleição, a gente tinha no filme até aparece, né? Eu tô conversando com uma grande amiga, a cineasta Galba Gogoia, aí a Galba estava na minha campanha, eu tô do lado da Galba, e a gente está conversando, gente, a gente tinha projeção de 10 mil votos, o que que houve? E aí, o que que houve também? O antipetismo. O antipetismo, Renata, acabou com a gente em 2018. Eu fiquei muito chocada, porque muita gente de esquerda, vendo que a gente que está no Partido das Trabalhadoras, né, poderíamos perder votos para eles, é, aceitaram, entendeu? E aí ganharam votos, só que não acho que foi uma coisa que ajudou tanto. Acho que a gente perdeu muito votos para o antipetismo. Eu fiz campanha em Belfort Roxo, onde eu dou aula. A pessoa olhava o meu material, tinha uma foto da Haddad. Aí falava assim: ô professor, até votarei em você, mas a senhora está com a Haddad, eu não voto porque ele está com Lula. Aí eu perguntava, mas assim, por que você é contra o Lula? Aí ele falou, não, ele é corrupto e não sei o que, não sei o que. Ele falou, mas você, até a gente estava nessa questão do processo, a pessoa cria um ódio por causa da mídia com o Lula, que qualquer pessoa ligada com o Lula, para eles, era uma pessoa horrível. E a gente está vendo como isso foi uma estratégia que tiraram o Lula da campanha para poder vencer quem a gente está vendo que venceu. E era uma coisa terrível, porque a pessoa que me falou isso, ela era beneficiária do Minha Casa Minha Vida.
Você entendeu? O nível de decepção que eu fiquei. Uma pessoa que ganhou minha cara, minha vida, estava dizendo que não ia votar em mim pela minha proximidade com Lula. Então, assim, Renato, eu fiquei mesmo bem chateada. Eu decidi assim, tive uma live ontem com a Dani Balbi, que é uma grande amiga, e ela conseguiu uma votação muito boa, ela é do PCdoB, aqui no Rio, e ela também não concorreu esse ano, até esperava que ela concorresse, que a votação dela em 2018 foi muito boa, mas ela não concorreu pelas mesmas razões que eu, ela acha que aqui no Rio, particularmente, e a gente foi bem honesta, conversando sobre isso, tanto pessoalmente quanto em público, tem que criar outro ambiente. Eu acho, e eu não, já não queria concorrer esse ano, porque eu acho que a gente tem que fortalecer muito candidaturas de mulheres pretas, de LGBTs, de mulheres trans aqui no Rio, para gerar uma base, uma consciência. Quem sabe em 2022 a gente concorrer, mas a gente precisa disso agora, essa base mais ampla, para ver se forma uma consciência, porque senão a gente não Eu já consegue. fui. No meu caso, eu estava na época em outro partido, no PSB, e aí, por exemplo, eu era chamada de vagabunda pelos dois lados. Ou o pessoal falava que eu era, porque o partido que eu estava não tinha lançado um candidato a presidente, então ou eu era Bolsonaro ou era PT. Só que eu sou do movimentos sociais, e o PSB, a declaração é que seria um partido contra o Bolsonaro. Só que eu fui atacado de tudo quanto é lado, eu fui chamado de golpista, de paraquedista, vagabunda, de puta, de Nossa, piranha, que a gente bloqueava os comentários ofensivos, sabe? E a Caroline Nascimento está assistindo, ela é né? presidente, coordenadora do Transgrupo Marcela Prado. Oi, Ela é, ela Caroline. quer ela está em diálogo constante agora com o Estado, pauta trans, né? Questão da hormonioterapia, com as irmãs também que estão guardadas no sistema prisional. Ela faz um trabalho bem bacana. E aí, então, aí eu fiquei pensando assim, pós 2018, eu fui tão massacrada também pelo próprio movimento de esquerda, né, que deveriam ter me abraçado, me acolhido, porque a gente que é minoria, a gente sofre várias vezes, né? E aí eu fiquei pensando, vou, não vou ser candidato ou não vou? Mas eu fui porque eu acho que é muito importante essa questão do protagonismo que a gente carrega. Mas eu posso dizer para você que eu acho que, antes de mais nada, a política ela é machista. E nós, travestis transexuais, a gente vai sofrer por esse machismo que ele é escrachado dos dois lados. E aí, então, por exemplo, quando a gente vai falar, o homem vai falar 10 minutos, quando chegar na nossa vez é 2 minutos. E aí ele fala assim, dá uma curada para avançar o tempo. Meu Então, por Deus, exemplo, assim, é muito triste isso. Então, tem a questão da Indianari também, que eu acho que a candidatura dela, que foi barrada em 2018, foi um soco na boca, foi um prejudicou soco na muito. boca. Porque a gente, só um parênteses, é importante, porque a gente, naquele ano, aquilo quebrou nossas pernas, porque a gente tinha formado uma frente política. A gente tínhamos, até virou notícia de jornal. A gente, em dezembro de 2017, nós nos organizamos. Foi muito importante você falar isso, Renata. E aí, o movimento trans, a gente fechou essa frente. A Indianara vinha de federal, a Cambrone Federal, Giovana Cambrone, nossa advogada aqui, né? Teve Maravilhosa. a Giovana ia concorrer aquele ano. Eu ia para a estadual junto com a Bárbara Aires. A gente formou uma frente e outras candidatas vieram depois, né? Vieram a Dani Nunes, né? A gente teve o Christian Lins. Só que o que aconteceu? Quando o PSOL assim, decide, ele poderia até ter decidido isso bem antes, porque a Indianara podia ter mudado de partido. Mas não, ele decidiu no momento que ela não podia mais mudar de partido. Então, aquela organização que a gente tinha pensado de apoios mútuos, meio que quebrou as pernas. Eu acho que isso prejudicou muito a gente. E para uma coisa que não foi interna do movimento trans, foi externa. Sinceramente, foi muito complicado mesmo. Mas agora ela está se candidatando como Indianara aí. Então, ela está concorrendo agora a vereadora. Aqui no Rio nós temos a Indianara e temos pelo PT, ela está no PT agora, está comigo no PT.
Temos a Gilmara Cunha, também no PT, quem não conhece, é a liderança da favela. A Gilmara Cunha, ela tem uma liderança histórica nas favelas do Rio. Nós temos o Glauco Vital, homem trans da Zona Oeste, Claro. e o Glauco. E em São Gonçalo, eu estou apoiando muito a candidatura da Luana Rayala. É uma jovem, Renata, muito fantástica, inteligente, articulada, a Luana Rayala. Ela é diretora do DCE da Universidade Federal Fluminense, é uma mulher trans preta com deficiência, então ela é Eu acho muito, que eu postei uma foto dela. Eu acho que nós sim, postamos no Face sobre uma foto dela, porque quando a gente fala de transexualidade, eu acho que a gente está preparado a debater todas as pautas. A pauta da inclusão, a pauta da empregabilidade, a pauta da exclusão escolar, a pauta da prostituição, a pauta da pedofilia. Eu acho que falar de transexualidade, você consegue debater todos os problemas de uma cidade, né? Aí parece assim que a gente não sabe falar de outra coisa, a gente sabe falar de outras coisas, mas é que as pessoas só querem ouvir a gente falando da transexualidade, né? E aí, por que é exemplo, assim, você, você, por exemplo, acho que a gente pode explorar em todas as nuances, né? Porque você tem um coletivo, o Dara, eu acho que é o Dara, não é? o grupo de pesquisa, tenho esse grupo de pesquisa, que é do CNPq, que eu coordeno, o ODARA, que é de cultura, identidade e diversidade, a gente tem pesquisa internacional, a gente pesquisa saúde mental de minorias sexuais e de gênero em 6 países. A gente já publicou pesquisa, a gente vai entrar na segunda etapa. E tem no campus Belfor Roxo o nosso núcleo de diversidade, que é do campus, que é o núcleo N Divas. N Divas Isso, Marielle. A gente tem um núcleo de diversidade também. isso é Mas é isso. gostoso, né? A gente. Eu digo assim, quando eu entrei no Instituto Federal, as pessoas me perguntavam, professora, como é que é você dar aula para um monte de para estudantes brancos ricos? Eu achei engraçado, porque não tem nada a ver com o nosso campus. Nosso campus não é um campus que as pessoas, quando pensam em universidade, elas pensam nas pessoas ricas, brancas, na universidade. Falei, não, o nosso campus é em Belfort Roxo, minhas alunas são mulheres negras da periferia, eu tenho uma aluna de 16 anos até senhorinha de 70. Então, isso é muito legal. Dá muito impacto e tem conhecimento, né? De ser negra e de vir de periferia também, por mais que seja outra periferia, mas é periferia, né? E de estar discutindo temas que elas precisam muito, Renata, discutir gênero, feminismo, sexualidade, que a mulher da periferia sofre demais, gente. Elas passam por situações terríveis e, por exemplo, eu já tive aluna que estudava na mesma turma com o ex-marido que agredia ela. E ela ainda, mesmo separada, ela ainda achava que tinha que ajudar ele com as coisas, até ajudar em tarefa. Nossa, é um trabalho de educação que você tem que fazer muito grande. Então, eu acho que esse é o papel, né? Que a gente tem também de buscar conscientizar as nossas outras irmãs e também os homens, né? Porque eles são muito acomodados nisso de deixar as coisas tudo para a gente resolver, né? Jaque, por exemplo, assim, acho que não tem como a gente falar de revolução sem a gente falar de sala de aula, né? Acho que a grande revolução, ela sai de sala de aula, né? Não adianta o Sim, movimento social estar lá fora batendo panela, se de repente a gente não capacitar esses alunos, né, que vão estar ocupando esses espaços, né? E sim, tem que como que estar tudo. você... É a luta. Para juntar essas coisas, para não ficar só uma coisa ou só outra, isolada, né? Essa é a luta. Como é que a gente junta? E agora, nesse momento, a gente, assim, tem. Com esse desgoverno que a gente tem, e é péssimo, porque é o desgoverno federal, aqui no Rio é o governo do estado, é o governo dos municípios todos, é muito difícil. Por exemplo, a prefeitura de Belfort Roxo, o prefeito, ele é contra o nosso campus. Ele é contra, ele quer, por exemplo, ele vem com um discurso, as pessoas falam muito isso, sabe? Apoio a educação maravilhosa, mas na hora H, vamos ver se apoia, né? E aí o que acontece? Quando ele entrou esse novo, ele queria queria que a gente saísse do campus para ele colocar lá um supermercado. Olha só o nível, queria trocar uma escola, um Instituto Federal para um supermercado, gente. Olha o nível do político brasileiro. E aí a gente não aceitou, né?
trocar de terreno. E aí ele começou a sancionar a gente. Ele não permitia a obra, a gente não conseguia fazer obra. Depois ele queria tirar, elegeu a esposa dele para. Ele é deputada federal, e aí ele entrou agora com políticas para as mulheres. E aí queria tirar parte do nosso terreno para fazer uma maternidade. Olha a estratégia. A gente falou, ué, a gente não tem nada contra a maternidade, mas por que tem que ser exatamente no nosso terreno? Entendeu? Então, tem muitas estratégias que eles fazem, a gente resiste lá. É importante demais estar em diálogo com o movimento, a comunidade entender por que é importante a gente estar ali. Porque senão a comunidade acha que a gente pode ficar numa salinha que tudo bem, que nós devemos ser um monte de computadores numa sala e que está resolvido. Elas não têm tanto contato com a educação para entender o que a gente está fazendo. A gente tem vários cursos que é para formar para você. Você pode até ser caixa de supermercado, que ele queria para um supermercado, mas você pode ser muito além também. Não precisa ser só caixa de supermercado. A gente pode dar uma formação no campo da moda, do empreendedorismo, do design, de tanta área. Mas o Ô, prefeito, ele. Jaque, e você fala muito da questão do empreendedorismo na sua fala, né? Eu vi assim Sim. que geralmente você traz eu acho que quando eu vi quando você faz esse recorte do empreendedorismo em alguns materiais que eu li seu, é como uma forma de emancipar esse povo periférico, né? Que você também fala da questão do empreendedorismo dentro da periferia. Aqui em Apucarana, por exemplo, existem os bairros mais afastados. E é ali que geralmente ocorre a violência contra a mulher. É ali que os jovens, principalmente os meninos do hip hop, são agredidos pelos policiais ou pela guarda, porque é como se fosse uma subcultura. Então, quando você fala muito nos seus materiais de empreendedorismo, acho que você já fez live também, isso é muito importante porque é a emancipação, de certa forma, do jovem e da mulher, né? Sim, a alternativa a essa economia violenta, egoísta que a gente vive, é pensar uma economia solidária, né? É esse empreendedorismo social, inclusive eu vou ter um debate amanhã também sobre esse tema, o empreendedorismo periférico. Eu converso muito, porque assim, no campus a gente tem esse curso de empreendedorismo e é focado, tem um grande colega, professor do campus, que participa, está na frente dessa luta, que é o professor Estevão Leite. Ele é natural, ele vem da periferia do Rio, né, da Baixada de Nova Iguaçu. Ele traz uma discussão importante. Eu já, por exemplo, já conversei em live também com uma ex-aluna, Gisele Bartar. Ela é afroempreendedora, com a nossa grande amiga. Ela não chegou a passar no campus, mas ela teve formação em empreendedorismo. Ela é uma super empreendedora aqui do Rio, que é a nossa Andréa Brasil, que é criadora da marca, né, a Moda Além dos Gêneros, o Capacitrans, que forma muitas pessoas trans nesse tempo. Então, ela é uma super empreendedora e está fazendo uma grande diferença na área da moda. Então, assim, o empreendedorismo consciente, né, ele é fundamental, porque ele já é feito por essas mulheres, por todas, né? A gente busca empreender para sobreviver quando a gente, por exemplo, não consegue ser empregada, né? A gente não consegue um emprego formal, a gente não consegue, não por incapacidade, mas por discriminação mesmo, não é? Seja porque você mora na periferia, seja porque você é negra, seja porque você é mulher, seja porque você é dos LGBTs, as trans, de fato, são as mais excluídas, né, no mercado de trabalho, porque você é trans, você é excluída, e aí você busca as alternativas. No trabalho sexual, que é praticamente a tradição, a possibilidade de subsistência e trouxe cidadania e dignidade para gerações das nossas, ou as alternativas também, né? E aí muitas vezes você já tem todo esse trabalho, essa história e não é valorizada. Uma amiga, Alessandra Maqueda, que é militante aqui também no Rio, ela me falou muito isso. Ela trabalhou na prostituição e dizia: olha, ela é preta, ela recebia menos do que a colega, a travesti branca, para o mesmo trabalho. Então, até mesmo dentro da prostituição tem racismo, tem desigualdade. E aí você vai entender, é muito importante para a população LGBT, mas principalmente para trans, mas precisa de apoio, de financiamento, de investimento. E isso me preocupa, porque a gente
tem aberturas entre pessoas que são conscientes, entre aliados, mas poderia ter muito mais. Até um apelo que eu faço. É, mais gente investindo. Porque quando você vai ver um empreendimento da Zona Sul do Rio, né, que é uma zona mais Uhum. rica, empreendimento, né, de uma determinada região, as pessoas vão lá e apoiam. Mas quando é de uma travesti, uma trans preta, um homem trans negro, ou periférico que seja, é muito difícil, Nata. Então, esse empreendedorismo é importante sempre lembrar. Ele não é isolado do mundo, não dá para empreender individualmente, sozinho, sem ligação com ninguém. Tem que ter rede, tem que estar em coletivo. E é esse empreendedorismo que faz É, a diferença. essas conexões, né? Essas conexões acho que são muito importantes. Mas uma coisa que eu fico pensando quando a gente fala da questão do empreendedorismo, que eu acho que é uma vertente que cresceu muito a partir da década de 90, meado de 2000, né? É que assim que, por mais que as pessoas sejam empreendedoras e muitas vezes nem sabem o que são, como essas pessoas agora se capacitam no período do Covid-19. E a gente sabe que a tecnologia ela é um instrumento de capacitação. E aí a gente vê que muitas vezes a mana, o mano, as mulheres, ou as travestis periféricas, elas não têm acesso a essa tecnologia, assim como as gays periféricas. Como capacitar em período de pandemia, já? Olha, está sendo um desafio tão grande, Renata, uma dificuldade tão grande. Eu vou começar falando do próprio Instituto. Eu estou dando aulas sem parar, mas principalmente por outros caminhos, né? Você que está me acompanhando está vendo, eu estou fazendo live direto, eu estou dando aulas em diferentes plataformas, mas no próprio Instituto a gente está discutindo como fazer as atividades pedagógicas à distância, porque boa parte dos alunos não tem recursos para poder acompanhar esses debates online, né, de uma aula online, de interação. Isso é uma coisa. O Instituto, por exemplo, como outras instituições de educação, disponibilizou editais para financiar chips para os alunos terem condição de acompanhar melhor as aulas. E então, eu vou pegar isso, ainda não foi implementado, é muito difícil. Agora, imagina para a população trans, né, que é carente. É uma coisa absurda, já é difícil acessar, a gente está enfrentando um obstáculo muito grande, eu vou até comentar a respeito. Na Casa NEM, que é esse abrigo liderado pela Indianara, a gente tem um projeto de atendimento voluntário de psicólogos. E a gente teve que parar esse atendimento por causa da pandemia. E a gente não sabe quando voltar, porque demandaria que as pessoas tivessem pelo menos celular com acesso à internet para a gente poder conversar. Não dá para fazer um atendimento só ouvindo, né? A gente teria que ver. Mesmo para isso é Uhum. difícil. A gente ainda está nessa luta de entender como que a gente vai voltar a atender, né? Porque a gente não pode atender presencialmente ainda por causa da pandemia. Então, se nesse nível já é difícil, imagina, o meio virtual, ele, ao mesmo tempo que tem sido uma oportunidade para muita gente, ele tem gerado muito sobrecarga de trabalho para a gente que é professor, que é de educação, muito, cansa demais. Tem dificuldades para as pessoas alcançarem. Eu vi casos, por exemplo, lá em Brasília mesmo, de famílias de ensino fundamental. Assim, a criança está no ensino fundamental e vai ter que fazer aula à distância. Só que ela mora numa favela, que ela não tem Wi-Fi, ela não tem 3G, e a escola está mandando material pela internet. Então, como é que faz? E isso é a realidade de muitos LGBTs. Isso é a realidade de muita gente periférica, de muita gente carente. Precisava de uma política pública séria, só que a gente não tem Ministério da Educação, né? Nesse governo, desde que assumiu esse governo, a gente não tem Ministério da Educação. A gente não tem uma política séria para lidar com essa realidade. Então, acaba que a gente fica dependendo dessas nossas redes próximas, de apoio, de como dar uma força para a colega, para ela poder acompanhar um mínimo de rendimentos. Professores, tem professores que estão pegando a apostila por conta própria, levando para aluno. Então, neste momento, em função de não termos, de propósito, porque eles fazem isso de propósito, da gente não ter uma política séria do governo para a educação à distância, a gente está sofrendo e está tendo que se virar. E os professores estão sendo mais uma vez exigidos, todos os trabalhadores da educação. Então, está dependendo desse movimento, de parceria de todo mundo.
Não Eu acho que avança. o servidor público, a gente vê que ele é sobrecarregado. Existe um preconceito que eu acho que já foi disseminado em 2018, né? Sobre os professores, que professor não trabalha, que professor é isso, que professor é aquilo. Os servidores, de certa forma, né? Eu acho que esse desgoverno, ele alimentou uma carga tão grande dentro do funcionalismo público, achando que eles são os grandes responsáveis e vilões pela economia. E a gente sabe que não é assim, justamente é a falta de pagamento das grandes empresas, né, que faz esse rombo no INSS. E aí eu fico preocupada, por exemplo, assim, além dessa sobrecarga, essa sobrecarga dos próprios professores, que particularmente eles são grandes parceiros na luta de combate à violência é, é, contra corpos LGBTs, né? E aí a gente vê todo esse aparato do governo federal desmontando tudo, né? Eu na faculdade eu tinha uma bolsa de CNPq, agora já não tenho mais, né? Porque há um alinhamento de desconstruir tudo aquilo que pode emancipar o nosso corpo. O meu corpo, estando dentro de uma universidade, é o corpo de uma minoria, de uma travesti, né? Que para a gente é muito adoecedor. E a gente vê que as nossas lutas elas são muito parecidas, que é a luta do movimento negro, que é a luta dos LGBTs, que é a luta dos corpos periféricos em acessar o básico. Aqui em Apucarana, por exemplo, eu fico muito triste, porque existe ainda grupos de pessoas, falando principalmente de travestis, que nem documentos básicos têm, né, meninas que não conseguiram acessar o auxílio de R$ 600, e mulheres periféricas porque não tem a plataforma, não tem o celular para rodar o sistema. A gente está falando de muitas pessoas que têm a terceira, quarta, quinta série, e a tecnologia ela exige um pouquinho mais de aperfeiçoamento, um pouquinho mais de informação. Então, acho que a gente está vivendo um país desigual. Em Apucarana, eu vejo que ela é uma Apucarana desigual. E essa desigualdade, ela atinge níveis astronômicos. Aí a gente vê que o pobre está ficando miserável e o rico está conseguindo romper novas fortunas, né? Sim, Que isso é extremamente desumano. E aí, quando a gente fala de taxar as fortunas, as pessoas nem entendem o que é, mas elas são contra a gente. Né? Então, por exemplo, essa desigualdade do capitalismo desenfreado, infelizmente, ele vai atacar não só os corpos negros, como as mulheres periféricas, como os nós também travestis e transexuais e LGBTs. Então, é muito importante, mais uma vez eu vou frisar, Jacqueline, a tua participação como pesquisadora, como formadora de opinião, que você, querendo ou não, você alimenta a gente quando eu me descarrego. A gente é uma pilha de movimentos sociais, né? Aí, quando eu vejo um material seu, uma cartilha, quando eu tenho que fazer redigir um documento que eu preciso enriquecer um pouquinho mais, eu pego falas tuas, ou eu pego citações, ou senão a gente entra no teu currículo Lattes, e aí a gente vai enriquecendo. E eu acho que é muito importante que existam mais Jaquelines de Jesus, porque só vai ter Renata Borges botando o povo na rua se existem pessoas como você dentro da academia. Eu estou dentro da academia, mas o meu papel não é esse, o meu papel é outro. Eu gosto de mobilizar, de chacoalhar, mas eu preciso me sentir respaldado em pessoas como você. Então, por isso que eu queria muito fazer a fala, por causa da referência, de dizer que a tua fala em 2017 me impactou de tal maneira que me fez me sentir que eu realmente eu posso mover o mundo e o fundo. E aí, por exemplo, assim, nós militantes, nós não estamos sozinhos, nós somos uma rede. Quando a gente falou da Indianari Siqueira, da Indianari, eu fui para São Paulo acompanhar o caso da Indianari, junto com outras travestis, ela sendo convidada a uma expulsão do pessoal, né? A gente vai acompanhar o caso dela. A Cambrone, então, por exemplo, assim, para mim, é uma pessoa que eu sempre está me buscando, passando informação. Então, por exemplo, a gente não está isolada. Vocês aí no Rio de Janeiro, de certa forma, eu me conecto com vocês, né? A minha mulheridade, a minha pluralidade travesti, transexual, se conecta com a sua. Isso é muito gostoso, né? sim. Sim, eu queria até comentar, Renata, você falou uma coisa muito importante para todo mundo observar. O governo federal, ele rapidamente passou recursos para os bancos, no nível dos bilhões, que mal chega aos custos que ele tem com a renda
com a Renda Brasil, né? Como ele está chamando, com o auxílio emergencial, e que ele já vai cortar. Então, veja, é isso que você está falando. A ideologia capitalista, que às vezes as pessoas pensam no empreendedorismo, e ele já conquistou muita gente que é pobre, que cria uma ilusão achando que é rica. E que esse empreendedorismo da franquia vai salvar ela, sendo que ela não tem nem condição de ter uma franquia, sabe? Eu vi isso muito, e você está falando disso. É importante a gente repetir, né? É importante falar que essas pessoas super ricas, investidores, eles elegeram Bolsonaro, né? Eles elegeram porque eles entenderam que essa pessoa, por mais tosca que ela seja, ela não é burra, ela é esperta, né? Ele é esperto, ele sabe como fazer para ganhar uma eleição, e ele fez isso para enganar muita gente até de boa fé. Não vou falar que todo mundo é bolsominion, escroto, não. Eu acho que tem muita gente que, de boa fé, por causa do preconceito, acabou votando nele. E aí é um desafio nosso mesmo, da educação, em todo o campo, que é a educação, seja na sala de aula, seja na rua. É como reeducar esse povo todo, porque é desde a criança até o tiozão lá, que ouviu o Bolsonaro na TV falando que Covid cura com cloroquina e que está na rua sem máscara. Tá? Então, é esse nível que a gente está falando. E aí, os lucros dos grandes empresários na pandemia foi extraordinário, eles ganharam muito. E um plano que eu vejo muito evidentemente desse governo, que é um governo que foi eleito sim para matar a gente, foi um governo que foi eleito para fazer, acabar com o Estado, né, para fazer as economias que está lá o Paulo Guedes posto no Ministério da Economia para isso, né, para acabar com a educação pública gratuita de qualidade, para fazer todo mundo ir para a educação privada, que provavelmente vai estar ligada a igrejas, ou escola militar, ou milicianos, esse é o plano, ou comunidade terapêutica, para dar mais lucro para a igreja fundamentalista neopentecostal, isso em todo o Brasil. Ele que aprovou, desde o tema, aprovou a reforma trabalhista, jurando que ia ter mais emprego, não deu mais emprego, aprovou a reforma previdenciária agora, jurando que ia ter mais emprego, não tem mais emprego. O Brasil já está com indicação internacional de que vai ser o país, já no ano que vem, com pior desenvolvimento. Então, não tem nem como falar que a culpa é da Covid só, porque no mundo inteiro o Brasil vai ter o pior desenvolvimento econômico. A gente vai ver muita gente morrendo, Renata. É muito sério. A gente vai ver gente morrendo na rua porque vai acabar o auxílio emergencial. Era esse auxílio emergencial que não foi do interesse do Bolsonaro, foi por pressão dos partidos de esquerda, né? Do PSOL, do PT, dos partidos de esquerda, foi em função disso. O PCdoB, foram esses partidos que obrigaram, acabaram conseguindo os R$ 600, vai cortar. Se agora é 300, não vai ter. E as pessoas não vão ter emprego. Então vai se juntar com aquilo que eles querem, que é o genocídio. Já não basta a dificuldade que você já falou, que eu vi muita gente não conseguiu o auxílio. Agora imagina a pessoa ficar já um mês, é difícil, imagina 6 meses, um ano. E, olha, é muito difícil a nossa situação, é importante que todo mundo tenha consciência e que a gente se junte, que fure as bolhas. Eu odeio essa coisa de bolha, porque as pessoas ficam achando, como você falou, que a gente está falando de temas como se a gente estivesse no mundo paralelo, o mundo das travestis, sabe? Gente, não é mundo paralelo, não. Gente, é uma coisa assim, eu fico chocada, porque a gente está falando do nosso mundo, é exatamente a mesma coisa. Né? O que a gente O vive Jaime, é exatamente por isso, exemplo, né? Pode eu, falar. eu, eu, eu fico assim, entristecida, indignada com uma política que foi colocada agora, né? Que é a política de se fazer presídios, né? Vamos fazer presídio, 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 presídio. Então, nós somos o terceiro país do mundo com maior população de cárceres, né? Pessoas apenadas. Só que, se a gente pensar que os Estados Unidos está reduzindo, eu acho que é os Estados Unidos e Rússia, né? Estão reduzindo a população penitenciária, o Brasil está aumentando. Então, logo, logo, a gente vai ser primeiro lugar. E aí a gente vê aquela mãe pobre, aquela mãe periférica que gostaria de colocar seu filho na creche para poder comprar um tênis bom, para poder aquela mãe que queria colocar o seu filho em escola integral, né, para poder trabalhar fora, para poder comprar um tênis, para o tráfico de droga não chegar nessa criança e não mostrar que também o tráfico é uma solução para a questão de compra, de posse.
Então, isso me dói muito, sabe? Eu vejo muitos candidatos, o Bolsonaro vem muito forte com isso, né? De bandido bom é bandido morto, de vamos criar presídio, presídio, presídios, e isso me dói na alma, porque presídio não é a solução, né? Para cada, eu estava vendo uma pesquisa, para cada vaga, cria-se 10 novas pessoas para concorrer a essa vaga, né? Então, isso é muito triste. Então, quando eu vejo você, que é uma educadora, que é uma professora, né? É muito importante a gente trazer esse recorte, porque as mulheres de Apucarana, elas precisam de creches. E mais creches não é obrigação, não é privilégio, acho que é obrigação do Estado, né? Sim, é Para obrigação. emancipação da minha. Tanto creches quanto. Gente, a gente tem. Este ano, né, Renata, a gente está completando 30 anos de aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente, nesses 30 anos, o que a gente está vendo? A gente está vendo um ministro da Educação que desrespeita o Estatuto da Criança e Adolescente, que acha que criança tem que apanhar, e acha que uma criança LGBT é uma criança que vem de uma família desestruturada e que deveria, ele sugeriu isso na fala dele, e que deveria Ai, sair, por exemplo, com uma mulher ou um homem para saber se gosta ou não. É uma coisa horrenda que a gente está vivendo. E é isso que as mães, os pais querem com seus filhos. Meu Deus do céu, gente, abre o olho. Então, essa é a questão da ideologia, né? Aquele que sofre com a questão acaba defendendo um discurso. Você falou, o discurso do bandido bom é bandido morto. Na cabeça desses dirigentes, quando eu falei, nesse debate que eu comentei, que eu estava com esse candidato que foi eleito, que eu falei que a gente precisa de uma política de segurança pública cidadã, ele defendia isso, bandido bom é bandido morto. E ele, junto com esse aí que está, né, sofrendo impeachment para o governo, defende uma política de violência na favela. E o favelado preto, principalmente. E aí eu vi muita gente, né, muitos favelados, muita gente preta defendendo, inconsciente de que isso é contra ele. Porque ele é visto como um bandido. A gente viu vários casos aqui, e no Brasil todo, mas no Rio ficou muito evidente, pessoas inocentes que foram presas simplesmente por serem negras e reconhecidas numa foto, uma foto que nem era dela. Você viu isso? Um caderno, a polícia com um caderno de fotos de pessoas negras para dizer ali que a pessoa tinha sido incriminada. A gente está vendo gente sendo solta, homens e mulheres pretos sendo soltos agora. Tem várias reportagens, principalmente eu indico o Ponte Jornalismo. O Ponte Jornalismo está apontando isso, que simplesmente pelo racismo, gente preta, principalmente sendo presa, simplesmente porque eu acho que aquela pessoa se enquadra, né, que roubou. A gente está vendo juízes, inclusive, se não me engano, não sei se é uma, minha memória está ruim, é uma juíza de São Paulo, do Paraná, né, que de usou o Curitiba. argumento da raça da pessoa para responsabilizar ela, e ela ainda foi inocentada pelo judiciário. A gente está lidando com isso, com um governo, um desgoverno, com um legislativo que é difícil, que foi esse que lutou contra os nossos direitos, que teve que vir o Supremo Tribunal para garantir os direitos fundamentais de minorias, né, desde o direito ao aborto de fetos anencéfalos, né, o direito, né, a não ser violentada na rua, né, a criminalização da homofobia, da transfobia, o direito de pessoas trans a retificarem seu registro civil, tudo isso veio do Supremo, porque o Congresso Nacional não vota nada disso. Se deixar, eles querem votar contra nossos direitos. Eles querem revogar o direito de mulheres de abortarem, mesmo no caso em que tem direito. Então, Ô, Jaque, precisa mesmo de ter mais deixa eu. candidatos nesse espaço para tentar mudar essa realidade, mas precisa que as pessoas votem. Gente, tem que votar em mais mulheres na política, mais LGBTs, mais gente preta, porque senão não vai mudar, não adianta. Eu vejo assim, 2020 ela foi um estouro para várias, foi um estouro de candidaturas LGBTs, foi uma explosão de candidaturas trans, foi uma explosão de candidaturas de pessoas negras. Mas como que você vê esse cenário aí? Principalmente da causa negra? Porque eu vejo assim que, por mais que existe cota na universidade, o negro não chega ainda nem 13% nas universidades federais, né? Então, por exemplo, não adianta colocar as pessoas se não tiver como manter, porque justamente quem entra para o sistema de cota é o filho do pedreiro, é o filho da doméstica, né? Que não vai ter como se manter num curso integral, né, Jaqueline?
Como que você vê a questão da causa negra hoje dentro desse cenário? Eu vou falar de uma base bem prática, que é a minha experiência profissional mesmo. Para quem não sabe, eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília. Quando foi criado o sistema, fui lá eu para gerir. E aí, a nossa ideia é exatamente essa. Primeiro, quebrar um ciclo, né, que é um ciclo de exclusão, para que as pessoas vejam que tem mais pessoas negras na universidade, para que haja estímulos, né, para a gente quebrar esse ciclo vicioso da pessoa negra que vem de uma família que não pôde estudar e que geralmente tem que trabalhar de dia e estudar de noite, e tem que competir com uma família branca que a criança não precisa trabalhar de dia, né? E aí tem o dia inteiro para estudar. Então a gente tem essa questão do acesso que é importante, primeiro ponto. Só que, como você bem colocou, não adianta só o acesso. O acesso é o primeiro passo. Né? A gente precisa ter as pessoas lá dentro para poder fazer a gestão da diversidade. Porque senão também não adianta. Eu vou ficar falando, gente, todo mundo é igual, diversidade. Aí as pessoas não estão dentro, né? Vira uma coisa cínica. É o primeiro passo, a entrada, o acesso. E aí a gente trabalhar a permanência. E a permanência, ela se dá em vários níveis. Tem várias estratégias do racismo de excluir as pessoas negras das organizações. O mais óbvio é esse. É o nível do a pessoa não tem bolsa, a pessoa mora a 30 quilômetros de onde ela estuda e ela tem que pagar transporte, a família não tem dinheiro, ela não tem como comer. Se não tiver um restaurante, um bandejão, um restaurante universitário, muitos lugares não tem. O transporte, eu vi muito isso como gestora lá em Brasília. Muitos estudantes no começo eles ficavam sem comer o dia inteiro esperando o almoço no bandejão, que eles podiam comer por R$ 1 na época. Então a gente fez política também para conseguir mais bolsa, para ter esse auxílio financeiro. Então a gente fez até na época, Renata, uma parceria com o Tribunal Superior do Trabalho para que a gente eles contratassem estagiários de nível inicial de diferentes cursos nossos. Foi importante, né? Mas assim, para além disso tem outro nível, que é o nível acadêmico. Você vai pegar uma pessoa que a gente, nos nossos estudos, o estudante cotista, o que entra por meio das cotas, ele é muito mais engajado do que o que entra pelo outro sistema, tá? Esse é o estudante que fica. Ele briga para ficar lá dentro, porque ele sabe que aquilo é uma coisa de valor não só para ele, né, Renata? É uma coisa para a comunidade dele, para a família dele, aquilo é fundamental para ele, não é uma coisa qualquer. Então, o estudante cotista, em qualquer lugar que você olhar, é aquele que não abandona. E ele tem uma média de nota parecida com o do estudante universal, porque ele se empenha. Quando ele pode, ele pega uma xerox, ele consegue o acesso à biblioteca, ele está lutando, só que precisa de apoio. Então, um segundo nível para permanência é a inclusão educacional, naquelas questões que ele não teve a mesma formação do outro que podia estudar o dia inteiro, né? Que teve uma educação de alto nível, muitas vezes na escola particular, no ensino fundamental e médio, para ocupar a universidade pública. Então, o que a gente fez? A gente fez várias parcerias. Um exemplo, a gente na UNB tinha também um vestibular para os indígenas. Então, indígenas têm um vestibular próprio. E aí a gente percebeu que eles precisavam ter cursinhos específicos para aprender, por exemplo, melhor língua portuguesa. Porque às vezes eles tinham dificuldade de entender no português algumas expressões que os professores colocavam. E no vestibular indígena, as nações, as aldeias escolhiam o curso que a pessoa ia sentar. Então, eles pediam muito cursos que são de demanda das aldeias, que são cursos, por exemplo, como medicina e direito. Eles precisam muito realmente de advogados e de gente da área de saúde, médicos, eles precisam nas aldeias. E aí tinham dificuldade em português, dificuldade em matemática. Então a gente criou aulas específicas, cursos específicos de cálculo, né, pré-cálculo, português para os indígenas, para o estudante cotista. A gente criou, eu achei muito importante, né, na minha assessoria, a gente criou o Centro de Convivência Negra, que é um espaço físico onde a gente dá assistência, onde a gente recebe o estudante, que pode ser todo estudante, mas o foco na população negra. Mas está lá na Universidade Brasileira até hoje, foi a gente que criou o Centro de Convivência Negra, está lá, o prédio certinho até hoje.
Então é isso, é a permanência para estimular a pessoa também a ser recebida nos grupos de estudo, porque é uma universidade, para que a gente comece a quebrar o ciclo também, não só de não ter o estudante negro, mas quebrar o ciclo de não ter o professor negro, né? Então, o grande desafio que a gente tem hoje, que a gente ainda não conseguiu quebrar, que na minha visão, eu tenho falado muito isso, não vejo as pessoas discutirem, é que a gente mude a seleção docente. Esse é o próximo passo. Para que as seleções docentes parem de discriminar negros, parem de discriminar principalmente trans, tá? Que eu nem vou falar LGBT. É discriminação mesmo de pessoas trans nas seleções para professores. A gente tem uma barreira gigantesca. Então, quando a gente começar a repensar essas seleções, que seja uma coisa mais isenta, né, menos dependente do interesse daquele grupo na pessoa que ele quer, a gente vai, de fato, democratizar mais ainda Ai, a deixa eu educação. falar. A Oi? Jaqueline Denardim, que Minha está xará? assistindo, Oi, a xará. Jaqueline a Jaqueline que está assistindo, que ela colocou exatamente, ela é uma professora de Cascavel, uma mulher trans, e ela é pesquisadora. Gente, que honra! Ela foi Miss Cascavel, e aí ela coloca muito a questão da pesquisa, da emancipação através do estudo. E aí, como ela subiu o comentário dela, eu já falei para você, tá? Ela é Ótimo. maravilhosa. É... Ai, que bacana. Minha Pode xará. continuar. Não, mas é isso. A gente tem que ter essa coragem, Renata. E eu não sei, porque eu vejo que o movimento ainda não tem. Obrigada, viu, Jaqueline? A gente não vejo o movimento social com plena consciência disso. Eu acho que também na academia está se acomodando muito na ideia de que tem uma lei, né, que obriga a ter cotas para os estudantes, para os servidores, mas, por exemplo, o que as universidades fazem nas cotas dos servidores públicos? Eles pegam por exemplo, quando é concurso para professor, tinha que ser o concurso para toda a instituição, ou pelo menos para o instituto inteiro. Não, eles quebram. Eles botam por departamento. Aí não tem como fazer cota, porque não tem o um mínimo de vagas. Às vezes eles fazem um curso para uma vaga, para duas, no máximo. Aí não tem como ter cota. É uma forma de fugir disso. Então, quanto não mudar isso, não vai ter professor preto, negro de forma significativa. O mesmo vale para trans. Quando a gente teve algumas iniciativas de cotas para pessoas trans, elas foram altamente atacadas. Aqui na UFRJ, aqui na Universidade Federal, o programa de pós-graduação em Direitos Humanos, ele sofreu uma ação de um pastor que queria impedir as cotas para trans no programa, e ele conseguiu avançar nisso, argumentando que as trans tiram vagas das pessoas do sistema universal. Olha só que argumento, quer dizer, tira as trans que são menos importantes. O Bolsonaro, quando ele atacou lá a Unilab do Ceará, a universidade da nossa colega, da professora Luma, ele atacou dizendo também que era uma discriminação. Só que aí a universidade, a reitoria, ao invés de apoiar, né, manter o vestibular, que eram vagas remanescentes que foram para pessoas trans, acatou esse absurdo discriminatório do presidente. E é por isso que tanto o governo federal quanto a Unilab estão sofrendo, a reitoria está sofrendo processo por discriminação. É muito importante isso, mudar essa lógica, fazer uma reforma, só que é difícil, porque é lidar com a autonomia universitária, é enfrentar e lembrar que essas universidades, muitas vezes, não daram o próprio currículo. Querem que a gente chegue lá, que a gente dê aula, dê palestra, mas não muda o currículo. Por exemplo, você falou de livros meus, de referências minhas, eu acho até Não engraçado, tem estamos livro... da universidade. A É, gente encontra a universidade toda cis. E aí, por exemplo, assim, nós temos você, nós temos a Sayonara, a gente tem a Meg Hayara, a gente tem outros professores e professoras transexuais, mas a gente não tem acesso a material de vocês, porque é como se o próprio material produzido de pessoas trans fosse uma subcultura dentro dessa academia que é elitista, branca e heteronormativa, né? e que muitas vezes se pinta de inclusiva, né? Adora. Mas aí o que acontece? É até engraçado. Tem livro meu que você acha no catálogo da Universidade de Barcelona. Você vai achar nos Estados Unidos, mas você não acha aqui no Brasil. Então, assim, é isso que você está falando. O IBTE,
que é dirigido, o Instituto Brasileiro Trans de Educação, ele é dirigido pela Sayonara e pela Andréa Laís Castelli. Então, elas têm tentado quebrar isso. Só que é difícil, né? Mesmo os conselhos, você falou do CRP, eu fui gestora, também fui conselheira do CRP de Brasília durante um tempo. Os conselhos regionais, eles têm lutado para conversar com os cursos de psicologia para tentar mudar o currículo. Só que é difícil, né? Porque a gente não tem como chegar na universidade e dizer, olha, gente, muda o currículo, inclui estudos sobre gênero, teria que mudar a própria forma de ver dos professores. Uma saída que eu aprendi com a Angela Davis, ela falou isso, eu acho muito importante, ela disse que o currículo das universidades americanas mudou e incluiu estudos sobre os afro-americanos, sobre a população afro-americana, sobre a África, não foi uma iniciativa dos professores. Começou nos DCEs, começou nos CAs, começou nos grêmios, quando os estudantes negros começaram a discutir lá dentro e trazer pessoas e trazer professores que não tinham espaço, trazer os livros. E aí, com o tempo, Jaque, houve ação para mudar isso. Então, começou mas sabe pelos que eu vejo, ó, levando essa consideração, por exemplo, assim, dentro da minha universidade, por exemplo, o próprio movimento negro, quem era o professor responsável era um professor branco. Do mesmo jeito, quando tem algum coletivo LGBT, geralmente vai ser uma pessoa heteronormativa ou cis. E aí talvez nós nunca vamos conseguir colocar as nossas demandas, porque as pessoas envolvidas nessas pautas, que são representantes dessas pautas, não vivenciam ela completamente, né? E assim, é um jogo complicado, porque tem horas que a gente depende realmente dessas pessoas para ter a discussão, mas ao mesmo tempo é cômodo, né? Você, assim, não empodera uma pessoa que poderia estar ali, que é do grupo social, e aí fica acomodada. Isso é muito cômodo. A gente tem que mudar isso, atacando a organização. A instituição tem que mudar, mas precisa de uma ação, de movimento Hein, social Jaque? articulado. Eu estava vendo a questão das cotas, né? As cotas, quando eu estava estudando sobre elas, elas não são permanentes. Elas são para uma ação paliativa, né? Você fixa, tipo assim, um período de X ano para você tentar incluir essa população. Mas aí você vê que geralmente pessoas que atacam o sistema de cota são pessoas que nem entraram dentro da universidade, né? Exato. É muito engraçado que as pessoas falam, tanto dentro de uma universidade, fazendo pesquisa, porque o que me manteve dentro da universidade durante o tempo foi o fato de eu ser bolsista. Então, além de eu ter a cota para me fixar, os R$ 500 para me fixar na universidade, eu ainda tinha uma bolsa da CNPq ou da Fundação Araucária, que era mais um complemento de R$ 400. Então, eu ganhava R$ 900 para ficar o dia inteiro dentro da universidade, estudando, fazendo projeto e dando aula voluntariada. E aí, as pessoas que falavam que a gente fazia balbúrdia, que a gente fumava maconha, que a gente isso, eram pessoas que nunca nem sequer passaram na frente de um portão passaram nem na frente da universidade, muito mais ousaram entrar dentro da universidade para saber o que é que nós fazíamos. Então, isso dói na minha alma, de saber que, infelizmente, o desgoverno, ele atacou tão fortemente as universidades, os servidores, os pesquisadores e os alunos, e ainda jogaram a população contra nós. É triste, né? É triste, mas eles foram muito espertos, né, Renata? Porque eles usam a ignorância a favor deles. Porque aí eles conseguiram um inimigo comum, que somos nós. Nós da Uhum. educação somos vistos como inimigas, e eu acho que hoje a população está abrindo um pouco mais o olho, depois que houve a eleição. Eu acho que abriu porque viu que realmente, sem educação, sem os professores, sem as universidades, sem os institutos federais, que eles vão avançar? Né? Que a gente vai mudar disso tudo? Eles vão ficar reféns de um presidente, por exemplo, que fica mostrando caixa de cloroquina para EMA, né, que fica falando absurdos, como ele fala, e que até somente uma pessoa com algum problema, né, psicológico, uma pessoa muito fanatizada é que ouve hoje o Bolsonaro. Ele só fala, no máximo, por 30% fanatizados, e eu acho que está caindo. E como eu falei, com o fim do auxílio emergencial, a gente vai ver que mais gente vai abrir o olho, porque não vai ter nem pão para comer. E é isso, infelizmente as pessoas vão aprender pela dor. Também é É, aprendizado, também é.
Não, eles vão aprender pela dor. E aí a gente segue com essa luta também. Eu gosto de pôr também a responsabilidade da universidade. É um ataque à educação, e é um ataque à universidade, mas se a universidade tivesse se democratizado antes, a gente tinha também aberto um caminho para estar mais próximo da comunidade. Eu acho que, por mais que sempre houve limitações, as universidades também poderiam ter se engajado mais nos projetos de extensão, na democratização do acesso muito antes. Quando você fala de cotas, eu lembro sempre, o primeiro país que implantou cotas no mundo foi a Índia em 1945. Na independência da Índia, eles entenderam que tinha que ter cota para os intocáveis, né? Porque eles chamam lá os Dalits, os intocáveis, que são aquelas castas mais excluídas. E eles criaram, desde aquela época, tem cotas, porque eles estão renovando sempre, porque eles viram que não adianta, eles não podem acabar com uma discriminação de 3.000 anos que existe caça na Índia, que tem os intocáveis, com 10 anos de cotas. Então é a mesma coisa aqui, tem que renovar, tem que aprofundar, a gente não vai acabar com 500 anos de racismo em 10, 20 anos de cotas. Então tem esse processo, mas tem uma segunda etapa que eu queria falar, a gente vai ter que pensar na segunda etapa, como você falou, tem o acesso, tem a permanência. Tem que pensar na segunda etapa, além da cota da ação afirmativa, que é a reparação. Quais políticas de reparação a gente vai fazer? É ir mais a fundo. A gente tem que discutir mais no Brasil, porque não foi reparado lá na época da escravidão, né? Os nossos ancestrais que foram escravizados não foram reparados. Eles morreram, ficaram sem trabalho, sem nada, e isso se tornou um problema geracional. Tem que pensar em reparação mais profunda. Aí é um debate que o Brasil ainda tem que fazer, porque a gente ainda não começou a fazer. Não, e é muito engraçado como que quem vai contra são os privilegiados, né? Então, por exemplo, eu acho que essa reparação, por exemplo, assim, eu sou super a favor, porque a gente tem na família da gente, a gente estuda história, a gente está nos movimentos sociais, existe a questão da empatia. Eu acho que quando uma pessoa morre, ela tem um bem, ela deixa uma herança, e eu acho que o movimento negro no Brasil, o movimento indígena, ele tem uma herança, uma reparação histórica a ser reparada e de forma emergencial. E aí a gente entende, como não há essa reparação, a gente entende por que a maioria das pessoas no sistema prisional é negra, por que a maioria das pessoas em subemprego é negra, por que a maioria das mortes, tanto de mulheres quanto homens, são de pessoas negras, porque a grande maioria das violências policiais são de corpos negros, né? Porque ainda não houve essa reparação que você falou. Mas eu espero, enquanto movimento social, a gente dar esse pontapé. É igual quando eu falo do movimento trans, eu acho que a gente precisa dar uma guinada e de forma emergencial, mas eu acho que a gente está tão... Eu acho que eu não vou chegar a viver, Jaqueline, para ver essa mudança das meninas poderem ter emprego, de entregar um currículo sem o currículo ser rasgado, sem ela ser objetificada. Eu acho que eu não vou ver isso, né? Porque eu acho que eu estava vendo uma pesquisa que, segundo pesquisas, salário entre homens e mulheres ele vai ser equiparado em 2133, né? Pois é, Há uma nenhuma equiparação de gênero. reparação vai ser assim, né? E tem que mudar isso, tem que acelerar isso. E daí a gente vê que a gente ainda está tentando equiparar homens e mulheres para daqui mais de 100 anos, e aí nesse processo existem as pautas interseccionais que a gente precisa debater e de forma emergencial. E eu acho que é por isso que hoje eu vejo o movimento negro se empoderando e vindo com força, porque é muito importante. E para mim, ver minhas irmãs lá em Curitiba, com os mandatos de mulheres negras, para mim foi fortalecedor, que enquanto mulher trans, quem sempre segurou na minha mão foi o movimento negro. E é muito engraçado, assim, porque às vezes o próprio movimento LGBT deixava a minha mão solta. E quem sempre segurou minha mão nos movimentos foram as manas pretas. Então, por isso, lá em Curitiba, eu torço muito pela Georgia, pela Andréa, do Mandato Coletivo das Pretas, porque elas são negras, a Georgia é lésbica, ainda tem a questão da periferia, a Andréa é uma mulher cis, mas ela é periférica, ela traz toda essa cultura
da mulher subempregada. Então, para mim, é uma grande honra ver minhas irmãs, porque, igual eu falei para você, quem segurou a minha mão, além do movimento negro, foram as mulheres lésbicas. Então, são dois grupos em especiais que eu não tenho como não deixar e não falar, porque eu só não padeci porque existiu esses grupos que parece meio são invisíveis, né? A negra, ela é invisível dentro da sociedade, assim como a lésbica é, e assim como nós travesti nós somos, né? Então, quando é muito engraçado, eu sempre me senti respaldada pelas negras e pelas mulheres lésbicas. Isso para mim eu tinha que fazer essa referenciar, porque é falar que até agora eu não cheguei a passar fome, enquanto eu vivia de doações, e o movimento negro e o movimento de mulher lésbica sempre me doaram para me fixar dentro da universidade. Então, para mim, isso é muito importante. Já que eu segurei você, eu acho que 1 minuto e 21, eu sei que você tem que deixar você Tá descansar. ótimo. Eu vou passar a palavra para dizer, mas antes disso eu quero que você saiba que você é patrimônio nosso. Você é minha, você é da Meg, você é da outra Jaqueline aqui de Cascavel, você das Marias, você é dos Joões, dos Josés, você é toda nossa. Então, cada vez que você se debruça em fazer uma pesquisa, eu quero que você saiba que eu vou ler, eu vou me embebedar desse material, que cada vez que você vai para frente de um debate, enfrentamento, e eu sei quanto é massacrante, porque às vezes parece que a gente está sozinha, mas a gente vê em você uma fortaleza. Assim como a Indianari, né? A Indianari também ela é essa explosão, mas às vezes ela está sozinha e vocês são as minhas referências. Então, para mim é uma grande honra estar conversando com você e saudando e aplaudindo essa mulher que não tem multidões para te aplaudir, mas eu quero que você se sinta nas suas palestras, porque é um aplauso de verdade. Parabéns também para você, aplauso, irmã. Muito obrigada. Para fechar, me despedir, você fecha com isso que você fala, dessa nossa união dos movimentos, é o que a gente chama de sororidade, né? Tem sororidade, que é a solidariedade entre mulheres, mas tem também uma coisa que a nossa amada Vilma Piedade, nossa filósofa, fala que é dororidade. Então a dor também une as mulheres. E a gente tem que lembrar disso, que uma coisa que eu falo em cima do que Vilma fala, a sororidade nos une, mas a gente tem que criar uma amorosidade. E esse é o nosso desafio. Quem sabe com amorosidade a gente consegue mudar. Obrigada, Renata. Aplausos para você. Gente, vota na Renata, apoia a campanha da Renata. Carana, por favor. É por vocês, não é só por ela, é por todas nós. Até eu que nem estou em Apucarana, estou no Rio, eu faço questão mano, eu quero estar na sua posse, né? Porque é importante mudar a realidade. Bate aqui na posse, bate aqui na posse. É isso aí. Posse. Porque não é só para ter um cargo, gente, é para mudar essa realidade dessa Câmara de Vereadores, mudar essa realidade. É isso, é sororidade, amorosidade para mudar essa realidade. Sem os nossos corpos, sem as nossas mentes, sem os nossos corações, não vai mudar nada. Muito obrigada. Quem quiser me seguir, o melhor canal é o meu Instagram, o Insta da Jaqueline, que é bem didático, né? Insta da Jaqueline, Insta de professora. Eu estou também no Twitter. Quem tiver Twitter é Jaqueline Jesus, com J mudo, tem sem o E, JSUS, eu digo J do SUS. Jaqueline Jesus. Mas é isso. Muito obrigada, Renata. Axé, sucesso, irmã. Uma vitória! Beijo. 380. Vota na Renata, Beijo. povo! Beijo. Obrigada. De nada, irmão.